Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesse momento. Ó Deus, muitas pessoas chegaram aqui nesse vídeo cansadas, sem forças, cheias de preocupações que têm tirado o seu sono e a sua paz. Ó Deus, mas a Tua palavra nos ensina que nós podemos descansar, porque o Senhor está conosco. Por isso, eu quero orar agora para que essa pessoa que está me ouvindo receba a paz no seu coração. Que ela consiga entregar todos os seus fardos nas tuas mãos e que a mente dela seja acalmada pelo teu Espírito Santo. Eu quero orar por aqueles que estão enfermos, Senhor, para que recebam a cura definitiva em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras, que ela possa experimentar a provisão do Senhor. Sustenta essa família em cada uma das suas necessidades. Eu apresento ao Senhor os casamentos que estão em crise, as famílias que estão divididas por qualquer motivo que seja. Eu oro pelos corações feridos que estão precisando de consolo. Pai amado e querido, fortalece a fé de cada um que ouviu essa mensagem. Que todos entendam que o Senhor é fiel e que vela para que a Tua palavra seja cumprida. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Você tem buscado viver uma vida com mais sabedoria, com mais serenidade e com menos impulso, mas não tem conseguido? Hoje eu quero compartilhar com você 5 conselhos de Salomão que podem transformar completamente a sua vida. Eu vou falar sobre o cuidado com as suas palavras, sobre não ser preguiçoso, sobre ser justo e equilibrado, sobre evitar amizades destrutivas e sobre confiar no Senhor de todo o coração. Ao longo desse vídeo eu vou te explicar cada um desses conselhos e vou te mostrar como você pode aplicar isso no seu dia a dia para viver uma vida com mais propósito e sabedoria. Então, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se é a primeira vez que você está aqui e ative o sininho das notificações para você receber todos os dias esse momento de oração e de reflexão com Deus. Porque quando você se inscreve no canal, o seu nome fica registrado aqui e você passa a receber a oração diariamente aí no seu YouTube. Para você que deixou o seu joinha, o seu like, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Amém? Olha só. O primeiro conselho de Salomão para a sua vida é o seguinte: cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas palavras. Em Provérbios 18, verso 21, está escrito assim: as palavras têm poder de trazer morte ou vida. Quem gosta de usá-las comerá do seu fruto. Olha como isso aqui é sério. Quantas amizades, muitas vezes amizades construídas durante anos, são destruídas em poucos minutos por causa de palavras ditas sem cuidado. Quantas famílias são abaladas por ofensas que poderiam ter sido evitadas. As palavras têm poder de levantar ou de derrubar, de curar ou de ferir, de aproximar ou de afastar. Talvez você tenha enfrentado palavras duras levantadas contra você para te magoar, te humilhar e te rebaixar. E mesmo dando o seu melhor,
você acabou recebendo ataques. Nesses momentos, é importante lembrar que, assim como as palavras têm poder, o nosso Deus também é poderoso. Como você tem usado a sua própria língua? O que tem saído da sua boca? Suas palavras têm gerado vida ou elas têm produzido morte? Elas têm iluminado ou causado trevas? Sabe, irmãos, muitas vezes, sem perceber, a gente acaba ferindo justamente as pessoas que nós mais amamos, aquelas que convivem com a gente todos os dias. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a grande pergunta é: o que você tem alimentado dentro de si? Quais pensamentos têm ganhado espaço na sua mente? Porque aquilo que você guarda no coração vai sair pela boca. Peça a Deus para renovar seu coração e sua mente. Quando Ele muda o que está dentro de nós, automaticamente transforma também o que sai da nossa boca. E isso pode mudar o impacto que você gera no mundo ao seu redor. Amém? Segundo conselho, não seja preguiçoso. É isso mesmo que você ouviu. Não seja preguiçoso. Em Provérbios 6, do verso 6 ao 8, Salomão escreveu assim, olha: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governante, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Salomão nos leva a olhar para algo tão pequeno, mas tão sábio: a formiga. Ela não espera alguém mandar. Ela não depende de cobrança. Ela simplesmente age, se antecipa e se prepara para o que está por vir. E quantas vezes nós deixamos de avançar porque ficamos parados, adiando sempre, deixando para depois. E aí o tempo vai passando e quando nós percebemos, já perdemos muitas oportunidades, já deixamos escapar momentos que não voltam mais. Você não precisa começar a provocar grandes mudanças a partir de agora na sua vida. Às vezes, as mudanças vão ser pequenas e simples. Às vezes, é levantar da cama um pouco mais cedo, concluir aquela tarefa que você sempre empurra para o dia seguinte, ou simplesmente começar, dar o primeiro passo naquilo que Deus já colocou no seu coração. A preguiça rouba tempo, rouba energia e propósito. Talvez você até tenha bons sonhos, mas se você não tiver atitude, eles nunca vão se concretizar. Por isso, peça força para Deus e comece. Dê o primeiro passo. Se organize, seja constante. E lá na frente, você vai ver como valeu a pena ter escolhido agir em vez de esperar. Terceiro conselho de Salomão para a sua vida: seja justo e equilibrado. Provérbios capítulo 11, verso 1 diz assim: o Senhor odeia quem usa balanças desonestas, mas se alegra com quem usa medidas justas. Deus ama a justiça. Ele se agrada de quem é honesto, de quem vive com equilíbrio. Salomão deixa claro que não adianta tentar enganar, trapacear ou tirar vantagem dos outros, porque o Senhor vê todas as coisas, irmãos. Quem engana hoje, amanhã pode colher solidão. Quem usa de falsidade, amanhã pode se ver preso em uma rede de mentiras. E a pior escravidão é quando a pessoa mente tanto que já não sabe mais quem ela é. Se você tem lidado com situações de injustiça, peça a Deus sabedoria. Ele é justo, ele conhece a sua causa. Não é preciso pagar o mal com o mal. Não é preciso entrar no jogo da desonestidade. A justiça de Deus
sempre prevalece, irmãos. E se você tem vivido uma vida de enganos, peça perdão ao Senhor. Ainda dá tempo de voltar ao caminho certo. Melhor perder dinheiro, melhor perder uma oportunidade do que perder a paz e perder a presença de Deus na sua vida. Viva de forma íntegra. Seja firme nas suas decisões. Quem anda em verdade, anda em segurança. Quem vive em justiça, encontra favor diante de Deus e diante dos homens. Próximo conselho. Evite amizades destrutivas. Provérbios 13, verso 20 está escrito: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. As pessoas com quem você anda moldam quem você é. A convivência influencia seus pensamentos, suas escolhas e até o seu destino ter sido mais claro. Quem se cerca de gente sábia, cresce. Mas quem anda com gente sem compromisso com Deus, acaba colhendo destruição. Pense nas conversas que você tem alimentado. Será que essas pessoas estão te ajudando a caminhar com fé, com paz, com clareza? Ou será que essas pessoas estão te arrastando para o pecado, para a fofoca, para a reclamação, te levando para a confusão? Não tenha medo de cortar ciclos que já não fazem mais sentido para você. Não se trata de se achar melhor do que os outros. Se trata de proteger a sua mente, o seu coração e o seu futuro. Deus não te chamou para viver preso em rodinhas de conversa que só te puxam para baixo. As palavras que você ouve, elas entram no seu coração. As atitudes das pessoas ao seu redor acabam se tornando exemplo, mesmo que você não perceba. Isso acontece de forma inconsciente. E se a companhia não te aproxima de Deus, ela vai te afastar dele. Escolha andar com quem te fortalece na fé. Escolha relacionamentos que edificam. Se afaste do que é destrutivo e confie que Deus é poderoso para colocar as pessoas certas na sua vida. Amém? Receba essa palavra no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. E o último conselho de Salomão para a sua vida hoje é o seguinte: confie no Senhor de todo o coração. Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria sabedoria. A vida é cheia de incertezas, notícias ruins, preocupações, contas para pagar, doenças, inseguranças, perdas. Tudo isso tenta roubar a sua paz e minar a sua confiança. E quando você se apoia só naquilo que você entende, só naquilo que consegue ver, a ansiedade toma conta. Quando Salomão escreveu isso, confie em Deus de todo o coração, significa que não é confiar só quando as coisas vão bem. É confiar quando o cenário parece impossível, quando os ventos estão contrários, quando os gigantes se levantam na sua vida. É olhar para o céu e dizer assim: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. A fé verdadeira nasce nesse lugar. Não depende do que você vê, mas depende de quem Deus é. Ele é fiel, ele cumpre as suas promessas, ele nunca abandona os seus filhos. Talvez hoje você esteja diante de uma tempestade. Talvez a sua mente esteja cansada de tanto tentar resolver tudo sozinho. O conselho de Deus para você é muito simples. Entrega, confia e descansa. Porque quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, Ele age de maneira que nenhum esforço humano seria capaz de realizar. Não apoie a sua vida na sua própria força. Apoie no Senhor. Ele é o único lugar firme,
o único porto seguro. Ele é o único que não falha. Agora eu queria orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva o seguinte: eu terei sabedoria. E nós vamos juntos clamar ao Senhor para que Ele nos dê essa sabedoria, para que Ele nos conceda uma nova mentalidade e um coração disposto a obedecer. Amém? Você pode escrever isso aqui? Eu terei sabedoria. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica acontecendo na sua vida, coloque aqui nos comentários e nós vamos interceder por você. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse dia, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, diante da Tua Palavra, nos alimentando da Tua Palavra. Eu agradeço porque o Senhor tem cuidado de mim, tem me sustentado e tem me dado forças para continuar. Obrigado por cada detalhe, obrigado pela vida, obrigado pela minha família, pelo alimento, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós te pedimos perdão, Pai, pelas vezes em que falamos sem pensar, pelas vezes em que deixamos a preguiça tomar conta. Pedimos perdão por todas as vezes, por todas as ocasiões em que não fomos justos e equilibrados, quando nos cercamos das pessoas erradas, ou quando simplesmente não confiamos no Senhor de todo o coração. Nos perdoa, Pai, nos lava com o sangue de Jesus e nos dá uma nova chance de andar em retidão e em sabedoria. Ó Deus, agora eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo nesse momento. Que o Senhor dê a ela a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de ti, sabedoria para falar, para agir, para tomar as decisões certas. Que ela tenha uma mente renovada, que ela receba paz no seu coração, que ela saiba esperar em ti e confiar que o Senhor está no controle. Pai amado e querido, eu oro por esse irmão e por essa irmã que tem sofrido com palavras duras, que foram feridos, humilhados, até diminuídos. Que o Senhor cure essas feridas internas e transforme essa dor em aprendizado e em força. Eu oro por essa pessoa que tem lutado contra a preguiça, contra a procrastinação, contra a falta de ânimo. Que o Senhor dê forças a ela, Pai. Forças para levantar, para agir, para dar o primeiro passo. Eu oro também por quem vive em meio a injustiças, por aqueles que se sentem enganados, desvalorizados ou traídos. Que o Senhor seja a justiça dessa pessoa. Que ela não precise lutar com as próprias mãos, mas que confie na justiça do Senhor, que é perfeita, que nunca falha. Pai, eu intercedo ainda por aqueles que convivem com amizades destrutivas, por pessoas que estão presas em ciclos negativos. Dá coragem para ela se afastar daquilo que não edifica, daquilo que tem roubado a sua paz, daquilo que a afasta da tua presença. Coloca ao lado dela relacionamentos que edificam, que fortalecem, que aproximam do Senhor. E eu oro a Deus por todos aqueles que têm dificuldade em confiar. Essa vida corrida, cheia de preocupações, tenta roubar a nossa fé. Mas eu peço que o Senhor renove a fé dessa irmã, desse irmão. Que ela aprenda a descansar em Ti, a entregar os seus problemas, suas dores, os seus fardos, o seu futuro. Que ela entenda que confiar no Senhor é o caminho para receber a paz verdadeira. Eu quero apresentar diante do Senhor
as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. O Senhor conhece cada situação. Por isso, Pai, abre as portas de emprego. Dê sabedoria para ela administrar os seus recursos. Conceda provisão a essa família que tem passado por um tempo de escassez. Ó Deus, e se tem alguém aqui orando por um filho, por uma filha, por um parente que está enfrentando lutas financeiras, eu apresento cada nome diante do Senhor. Abençoa cada família representada aqui. Eu oro por todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários. Que cada pedido aqui seja atendido segundo a tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso, desde já, te agradecemos. Cremos, ó Deus, que grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra fortaleça a sua mente, o seu coração. Ouça essa mensagem quantas vezes for necessário. Volta aqui nesse vídeo se for preciso, até que esses conselhos de Salomão fiquem gravados aí no seu coração e se transformem em prática no seu dia a dia. Nós somos um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Compartilhe essa mensagem com seus contatos e até o nosso próximo Minuto com Deus. Você já acordou um dia e teve a sensação de que o mundo está literalmente contra você? Que as mentiras parecem mais verdadeiras do que a própria verdade? Que você não consegue confiar em ninguém porque toda pessoa ao seu redor parece que está querendo te enganar ou tirar proveito de você de alguma forma? Bom, você não está sozinho nessa sensação. Nós vivemos em uma era onde a confusão é a moeda corrente. Fake news, manipulação psicológica, relacionamentos falsos, promessas vazias, quase tudo ao nosso redor tem alguma coisa relacionada com a mentira. E a pergunta que fica no nosso peito é a seguinte: como eu vou saber em quem confiar? Como que eu posso discernir entre o que é verdade e o que é ilusão? Hoje nós vamos explorar uma resposta para essa pergunta que já foi dada há milhares de anos atrás e que pode mudar a maneira como você navega por esse mundo tão tumultuado. Uma resposta que não vem de nenhum guru espiritual ou de algum coach de autoajuda. Ela vem de um homem simples, um pescador, chamado João, um apóstolo que viveu em tempos tão confusos quanto os nossos e que nos deixou uma palavra que até hoje ecoa através dos séculos. Vocês, porém, são de Deus, meus filhinhos, e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, a palavra de Deus, na primeira carta de João, no capítulo 4, do verso 4 ao 6. Essa é uma passagem que desafia o medo, que desmascara o engano e que oferece a vitória para aqueles que se sentem cercados pela escuridão. Está escrito assim, olha: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro.
Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. Essa é uma ação muito simples, mas quando você dá o like, o YouTube recomenda o vídeo para pelo menos mais 10 pessoas. Aproveita que você vai dar o like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Irmãos, quando João escreve "Vocês, porém, são de Deus", ele está estabelecendo algo fundamental. Você não pertence a esse sistema de engano. Você não é um órfão nesse mundo caótico. Você tem uma paternidade celestial, uma filiação que transcende toda a confusão terrena. Mas repare bem na próxima frase. E os venceram. Não é que vão vencer. Vencerão em algum momento. Já venceram. A vitória não está em um futuro distante. A vitória é uma realidade presente para aqueles que estão em Cristo. Amém? Receba isso no seu coração, pela fé. João acrescenta que aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em nós é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, como ele é chamado nas Escrituras. E aquele que está no mundo é o príncipe das trevas, a fonte de toda mentira, de toda confusão, de todo engano. A batalha entre esses dois espíritos não é uma batalha equilibrada. Não é uma luta onde duas forças cósmicas igualmente poderosas batem de frente. É uma luta vencida. O espírito que habita em você é infinitamente maior do que qualquer força demoníaca. Mas então João nos oferece um critério para discernir qual espírito está operando em uma situação, em uma pessoa ou até em uma mensagem. Ele diz assim: nós somos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Essa aqui é a linha divisória. Não é inteligência, não é conhecimento intelectual e nem retórica convincente. É o conhecimento de Deus. É o reconhecimento do Espírito da verdade. A palavra grega para conhecer, nesse contexto aqui, é ginosko, que não significa meramente ter informação sobre alguém. Significa reconhecimento íntimo e relacional. É conhecer através da vivência, através do contato direto. Então, quando João diz que aquele que conhece a Deus nos ouve, ele está dizendo que aquele que tem uma relação vivida, experiencial com Deus, aquele que verdadeiramente caminha, que anda com Ele, vai ser capaz de diferenciar a verdade da mentira. Esse é o ponto fundamental. Você não pode discernir os espíritos apenas pela lógica ou pela razão. Você precisa ter intimidade com Deus. Precisa de um relacionamento vivo e contínuo com o Espírito da verdade. É nessa intimidade que seus olhos espirituais são abertos. E João continua dizendo: por isso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu quero falar um pouco sobre esse contraste aqui. O espírito da verdade e o espírito do erro. Percebe que não tem uma zona cinzenta ou meio termo. Ou é verdade ou é erro. Ou procede de Deus ou procede do mundo. O cristão que é nascido de novo tem essa capacidade de discernir esses dois espíritos. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E junto com o seu pedido de oração, eu quero que você escreva essa verdade espiritual. Maior é o que está em nós. Amém? Declare isso com convicção. Maior é o que está em nós.
Sabe como nós podemos identificar o Espírito da Verdade? Ele traz clareza e não confusão. Ele nos enche de paz e não de ansiedade. Ele nos convida à obediência, mas também nos oferece liberdade. O Espírito da Verdade produz em nós as características mencionadas lá em Gálatas 5, lembra? Amor, alegria, paz, paciência, gentileza, domínio próprio. Ele é consistente com a palavra de Deus, nunca contradiz as Escrituras, sempre exalta a Cristo. E o espírito do erro? Ele gera confusão, divide famílias, promete libertação, mas entrega escravidão, fala de uma maneira agradável aos ouvidos, mas leva à destruição, oferece satisfação rápida, mas o que ele proporciona é uma morte lenta. Ele exalta o ego, o poder, a cobiça, a independência humana, mas no fim ele só deixa vazio e destruição. Você já notou quantas mentiras no mundo são sutilmente planejadas para parecerem verdadeiras? Uma propaganda te promete felicidade, mas oferece consumismo compulsivo. Um relacionamento tóxico te promete amor, mas oferece humilhação. Uma ideologia que até parece prometer justiça, mas que na verdade oferece ódio. Uma voz sussurra que você é capaz de tudo, mas te deixa mais preso a si mesmo do que nunca. Isso é o espírito do erro em operação. Mas para o apóstolo João, você já é um vencedor, uma vencedora, porque em você habita o Espírito que conhece a diferença entre a mentira bonita e a verdade libertadora. O Espírito que habita em você é capaz de discernir que a pornografia parece satisfação, mas é escravidão, que o álcool parece alívio, mas é destruição, que o ressentimento parece que tem a ver com justiça, mas é algo que está te enchendo de veneno. Que a ganância parece segurança, mas ela está te conduzindo para uma morte lenta. E aqui está o desafio. Você está realmente usando esse discernimento? Ou você está dormindo? Você está funcionando como um cristão de fachada, que diz que conhece a Deus, mas vive como se o espírito do erro fosse a sua bússola? Vamos voltar lá na passagem que eu li, lá no versículo que eu li. Nós somos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Você está realmente ouvindo a voz de Deus? Você está permitindo que o Espírito da Verdade guie as suas decisões, as suas palavras, suas atitudes? Ou você tem deixado que o barulho do mundo, a opinião das redes sociais, o sussurro das paixões carnais determinem o seu caminho? O conhecimento de Deus, ele não é passivo. Não é apenas crer em certos dogmas. É um conhecimento que te transforma, que faz você ouvir de maneira diferente, falar diferente, agir diferente, ter uma nova postura. Quando você verdadeiramente conhece a Deus de forma experiencial, você começa a reconhecer instantaneamente o espírito do erro, porque você tem um padrão interno de referência, o próprio Espírito Santo habitando em você. Então, qual é a esperança aqui? É que você não está perdido em um mar de engano indefeso. Você não é uma vítima impotente da manipulação. A você foi dado o dom do discernimento. Você foi capacitado pelo Espírito que está em você para distinguir a verdade do erro. Cultive a sua intimidade com Deus de tal maneira que o Espírito da Verdade
se torne familiar a você. E que qualquer sussurro, qualquer barulho do espírito do erro seja imediatamente identificado, reconhecido. Confie que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. O mundo vai continuar oferecendo seus enganos. As mentiras não vão parar. Pelo contrário, talvez só piore. As tentações vão continuar. Mas você tem algo que o mundo não pode oferecer. Você tem a verdade viva habitando aí no seu espírito, dentro de você. E isso é o bastante para que você seja vencedor, vencedora. A pergunta que eu quero deixar para você hoje é muito simples. Em qual espírito você tem confiado? No espírito da verdade ou no espírito do erro? Você está ouvindo a voz de Deus ou o barulho do mundo? Você está cultivando intimidade com Jesus ou você está deixando a distância crescer entre vocês? A vitória está disponível, irmãos. Ela já foi conquistada em Cristo, mas você precisa tomar posse dela. Precisa viver como se realmente acreditasse que o Espírito em você é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Receba no seu coração essa palavra. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários agora. E declare pela fé o seguinte: maior é o que está em nós. Se você quer interceder por alguém, por uma pessoa em especial, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e vamos orar juntos por ela. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, reconhecendo que vivemos em um tempo de confusão, de engano, de batalhas espirituais que nem sempre nós compreendemos, Deus. Mas hoje, através dessa palavra, o Senhor nos lembrou de uma verdade fundamental. Nós pertencemos a Ti, nós somos Teus, e aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós confessamos que muitas vezes temos sido enganados. Muitas vezes cedemos aos sussurros do espírito do erro. Muitas vezes escolhemos aquilo que parecia bom, mas que era apenas uma imitação da verdade. Nos perdoa, Senhor, por não termos discernimento. Nos perdoa por termos vivido como órfãos em um mundo caótico, quando poderíamos ter estado como filhos, confiando no Senhor. E hoje nós queremos te pedir que o Senhor guie os nossos sentidos espirituais, que o Espírito da verdade que habita em nós se torne tão claro, tão real, tão presente, que qualquer voz de engano seja imediatamente reconhecida. Que os nossos ouvidos se tornem sensíveis à tua voz, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que possamos ver o que está realmente acontecendo no mundo espiritual. Nós pedimos, ó Deus, por cada pessoa cujo nome foi colocado aqui nos comentários. Eu oro pelas famílias representadas aqui, Senhor. Famílias muitas vezes que foram divididas pela confusão, pelo engano, por mentiras que pareciam tão reais. Traga reconciliação, Senhor. Que o Espírito da verdade revele onde houve desonestidade, manipulação e que haja uma restauração genuína. Eu oro pelos filhos que estão presos em vícios. Eu oro por esse jovem que está preso ao álcool, às drogas, à pornografia, à ambição, à ganância. Senhor, que eles percebam que aquilo que eles têm prometido libertação, na verdade é apenas escravidão. Abre os olhos espirituais deles, que o Espírito da verdade invada esse coração agora e revele a mentira sedutora. Dê força para que ele escape, Deus. Eu oro
pelas situações financeiras que foram apresentadas aqui, pelas causas impossíveis, por aqueles que perderam tudo, aqueles que estão à beira da ruína. Ó Deus, nós sabemos que o Espírito continua tentando nos enganar, mas nós cremos que Tu és a nossa verdade, Tu és a fonte da vida. Por isso nós nos entregamos em Tuas mãos. Que o Teu Espírito da verdade nos conceda esperança onde há desespero. Nós oramos, ó Deus, especialmente pelos casamentos que estão em crise e que foram apresentados aqui em cada comentário. Que haja cura, que haja transformação, que haja diálogo, que haja quebrantamento. O Senhor conhece cada coração. Que o Espírito da verdade restaure o diálogo, que haja honestidade, para que a confiança seja restabelecida. Ó Deus, nos fortaleça, para que quando o espírito do erro nos oferecer os seus atalhos, nós tenhamos discernimento para recusar. Que possamos viver como vencedores, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que a certeza dessa vitória não seja só um conhecimento intelectual, mas seja uma vivência diária. Que cada decisão que tomarmos seja iluminada pela Tua verdade. Que cada palavra que dissermos traga vida e não morte. Que cada atitude nossa reflita o caráter de Cristo. Que o dia de hoje seja um dia de libertação e de salvação para aqueles que foram alcançados por essa palavra. Que aquele que estava preso seja liberto. Que aquele que estava sendo enganado perceba a verdade. Que aquele que estava desesperado receba nesse momento a esperança. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, porque eu oro em nome do Teu Filho Jesus, aquele que venceu o engano e que nos revelou a verdade e que nos trouxe a salvação. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para os seus contatos, para as pessoas que você ama. Você que é membro do canal, você recebe essa mensagem antecipadamente. Um dia antes, eu posto a mensagem à noite para aqueles que são membros do canal. Amém? É só você entrar lá no YouTube, procurar lá Minuto com Deus e a mensagem do dia vai estar disponível para você que é membro do canal antecipadamente. É uma maneira de expressar a nossa gratidão pela sua vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Quem nunca foi ferido por alguém? Uma palavra dura, uma traição, uma decepção, uma injustiça. Todos nós já passamos por situações que deixaram cicatrizes. Mas a questão não é se nós vamos ser feridos, mas sim o que nós vamos fazer com essas feridas. Guardar mágoa parece ser uma coisa natural do ser humano. Só que isso nos aprisiona, sabia? Já o perdão pode parecer difícil, e é difícil em alguns casos, até impossível para algumas pessoas, mas o perdão tem um poder libertador. E a Bíblia nos mostra que o perdão não é só uma opção, é um mandamento para todos nós que somos filhos de Deus. Em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus disse o seguinte: Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará.
Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Jesus deixa muito claro, irmãos, não existe perdão de Deus sem o nosso perdão ao próximo. O perdão é o caminho de ida e volta da graça de Deus em nós. Jesus também disse em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, o seguinte: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Esse versículo, ou essa passagem, mostra que o perdão está diretamente ligado à nossa vida espiritual. Deus não recebe a nossa adoração se ela não vier de um coração limpo, livre de rancor. O perdão, então, é requisito não apenas para os relacionamentos humanos, mas para a comunhão com o próprio Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do verso 21 ao 35, eu não vou ler tudo aqui, senão a mensagem vai ficar muito grande, mas nessa passagem, Jesus contou a parábola de um servo que devia ao rei uma quantia enorme, uma quantia que podemos considerar impagável. Aquele rei, movido por compaixão, perdoou a dívida do servo. Mas esse mesmo servo não foi capaz de perdoar uma quantia pequena que outro servo estava devendo a ele. Aí o rei ficou indignado e disse o seguinte: servo malvado, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu companheiro, como eu tive de você? Aqui fica uma lição muito clara para nós. Diante de tudo o que Deus já nos perdoou, negar perdão para alguém é uma incoerência. Quando você dá o like aqui nesse vídeo, o YouTube recomenda ele para outras pessoas. Por isso que em todo vídeo que eu posto aqui, eu peço que você faça isso. Dê o like, o seu joinha. Isso impulsiona o nosso vídeo. Se você está chegando aqui hoje, eu convido você a se inscrever também no canal. Nós postamos vídeos aqui de orações e reflexões diariamente. Então se inscreva e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. O escritor C.S. Lewis disse o seguinte: perdoar o imperdoável é o que mostra que temos a graça de Deus em nós. Eu vou ler novamente. Talvez exista alguma situação pela qual você está passando ou que você passou, que você considera imperdoável. Aí, C.S. Lewis escreveu assim, olha: perdoar o imperdoável é o que mostra, é o que revela que temos a graça de Deus em nós. Essa frase de C.S. Lewis é muito profunda. Qualquer pessoa pode perdoar pequenos erros, mas só alguém que experimentou o perdão de Cristo pode liberar perdão em situações que parecem impossíveis. O perdão humano é limitado, mas o perdão que vem de Deus é sobrenatural. Perdoar não é dizer que o erro não teve importância, mas é se recusar a ser escravizado pela dor que esse erro provocou. É abrir mão do direito de vingança e entregar o caso nas mãos de Deus. Sabe o que o perdão faz em nós? Ele liberta o nosso coração.
A mágoa é igual um veneno, irmãos, que nos aprisiona. E o perdão é a chave que abre a cela. O perdão restaura relacionamentos. Nós fizemos um encontro de casais na semana passada e nós vimos ali muitas pessoas feridas, homens e mulheres, que precisavam somente de uma coisa: perdão. Precisavam liberar perdão, precisavam pedir perdão. E Deus derramou a graça dele sobre a vida de muitos casais e houve um quebrantamento muito grande através do perdão. Então, o perdão restaura relacionamentos. Assim como nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo, nós também podemos reconciliar uns com os outros. O perdão torna a nossa adoração aceitável a Deus. Você viu o texto que eu li? Nós não podemos oferecer algo a Deus com o coração endurecido. E a quarta coisa, o perdão nos torna semelhantes a Cristo. Jesus, mesmo na cruz, mesmo sendo injustiçado, ele orou a Deus dizendo o seguinte: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Eu aprendi uma coisa. Nós somos feridos e ferimos. Mas nós também podemos ser curados e proporcionar cura a outras pessoas. Nós somos vítimas de outras vítimas. Aquele que te feriu também é uma pessoa que foi ferida. De uma maneira direta ou indireta, ele foi ferido, ela foi ferida. Amém? Então, não hesite em liberar perdão. E não tenha receio de pedir perdão. Eu disse lá no encontro de casais, existe uma expressão que pode revolucionar a sua vida. Ela é simples. É só você dizer assim, olha, eu errei, me perdoa. Essas palavras podem revolucionar o seu relacionamento, seja ele conjugal, seja ele familiar, seja no seu trabalho. Porque quando você diz isso, você está reconhecendo que errou. Então, não hesite em pedir perdão e em liberar perdão. Perdoar não é esquecer a dor, mas é escolher não deixar que essa dor te controle. Não é justificar o erro do outro, mas é escolher não carregar mais o peso da mágoa. Eu quero que você faça um exercício hoje, enquanto eu estou ministrando aqui essa palavra. Onde você estiver, feche os seus olhos e lembre da pessoa que você precisa perdoar. Lembra dessa pessoa que te feriu, que te magoou, que te fez mal, que te caluniou, que foi injusta com você. De olhos fechados, lembra dessa pessoa aí. E diga o seguinte: Senhor, eu escolho perdoar essa mulher. Eu escolho perdoar esse homem, assim como o Senhor me perdoou. Faça esse exercício. Eu escolho perdoar ele. Eu escolho perdoar ela, assim como o Senhor me perdoou. Aproveite e escreva aqui nos comentários: eu escolho perdoar. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo te trouxe à memória o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica que você está enfrentando na sua vida, coloque ela aqui nos comentários. Mas junto com o seu pedido de oração, coloque essa frase: eu escolho perdoar.
Amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje nós aprendemos sobre o poder do perdão. E reconhecemos que assim como recebemos o Teu perdão, nós também precisamos perdoar. Precisamos aprender a perdoar. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Muitos aqui carregam feridas antigas, dores profundas. Ó Deus, essa pessoa tem carregado mágoas que pesam no coração dela. Mas eu peço que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo. Traga cura interior sobre a vida dele e sobre a vida dela. Dê a essa irmã e a esse irmão força para que ele libere perdão, para que ela libere perdão. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes em que nós guardamos rancor. Assim como está escrito, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Nós queremos hoje alinhar o nosso coração contigo. Não somente conhecer, mas viver essa palavra. Eu oro por casamentos feridos, por palavras duras, por traições, por decepções, por mágoas, para que, através do perdão, o Senhor traga restauração a esse lar. Eu oro por famílias que estão divididas, para que haja reconciliação entre pais e filhos, entre irmãos, entre familiares. Eu oro por essa amizade, Deus, que era tão bonita, era tão firme, tão forte, tão inspiradora, mas que por causa de alguma mágoa, de alguma contenda, foi quebrada. Que essa amizade seja restaurada hoje, em nome de Jesus, que o perdão reabra o caminho da comunhão. Nós sabemos que em muitas situações o perdão não é algo tão simples, não é algo tão fácil, mas nós também sabemos que não estamos sozinhos nessa batalha. Dá-nos, ó Deus, o mesmo coração que estava em Cristo, que mesmo sendo injustiçado, pendurado numa cruz, perdoou os seus opressores, perdoou aqueles que estavam o crucificando. Que nós possamos experimentar a liberdade de quem não deve nada a ninguém, porque já perdoou tudo e todos. Tira o orgulho do coração desse homem e dessa mulher. Esse orgulho que tem impedido ele de perdoar, que tem impedido ela de liberar perdão. Que a paz que vem do Senhor, através do Espírito Santo, inunde os corações e que a nossa vida seja marcada pelo amor, que tudo suporta, que tudo perdoa. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, libere perdão para quem te ofendeu e peça perdão também. Crie esse hábito de pedir perdão, de reconhecer que você também errou, você também, de alguma maneira, magoou essa pessoa e você precisa pedir perdão para ele, para ela. Amém? Em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar e aí vai aparecer várias opções para você. Selecione o ícone do WhatsApp. Selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem lá nos seus grupos. Ah, pastor, lá no grupo só tem postagem de política, de futebol, de notícias, de crimes. Pois é, compartilha a palavra de Deus. Me ajude a espalhar a palavra de Deus para muitas pessoas. Certamente essa palavra é necessária para alguém que você conhece. E se você não quer compartilhar no grupo, mande individualmente para as pessoas com quem você se comunica.
essa pessoa vai ouvir essa mensagem e o Espírito Santo vai falar com ela. Eu creio nisso. Se você crê, compartilhe também. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não estamos vinculados a nenhuma igreja, a nenhuma instituição. Portanto, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja livre para fazer isso, tá bom? Os vídeos são postados gratuitamente todos os dias aqui no YouTube e compartilhados em milhares de grupos por esse Brasil, por esse mundo afora. Mas se você quiser nos apoiar, aqui na descrição do vídeo tem várias formas. E eu quero agradecer às pessoas que têm nos ajudado financeiramente através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Que Deus multiplique na sua vida de forma poderosa. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. A paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu convido você para mais uma reflexão bíblica. E no final nós vamos orar juntos aqui. Amém? Olha só, talvez você esteja orando há muito tempo por um milagre. Você pede pela cura, pela restauração do seu casamento, pela salvação dos seus filhos. Talvez você esteja clamando a Deus por uma porta de emprego, mas parece que o céu está em silêncio. Você já teve essa impressão? E aí surge a pergunta: por que Deus muitas vezes não nos responde? Surge essa dúvida na nossa mente. Será que eu estou orando em vão? Porque Deus não está me respondendo. O silêncio de Deus é uma das experiências mais difíceis da vida cristã. Mas a boa notícia que eu quero trazer para você hoje é que o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Mesmo no silêncio, Deus está presente. Amém? O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Quando você dá o like, você está nos ajudando a alcançar milhares de vidas com a palavra de Deus. Porque quanto mais likes um vídeo tem, mais o YouTube recomenda ele para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, faça parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que têm buscado a Deus todos os dias aqui junto com a gente. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser nos ajudar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. O primeiro texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Salmos 13, versículos 1 e 2. É um salmo de Davi. Diz o seguinte: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha que texto interessante, irmãos. Davi conhecia o silêncio de Deus. Ele clamava, mas parecia não ter resposta. Só que mesmo em meio à dor, ele continuava orando. Isso aqui nos ensina que a oração deve permanecer, mesmo quando Deus parece estar em silêncio.
outros exemplos bíblicos de pessoas que experimentaram o silêncio de Deus. Jó, durante grande parte do seu sofrimento, Jó não ouviu nenhuma resposta de Deus. Ele ouviu os amigos, ele ouviu a esposa, mas Deus permaneceu em silêncio por um longo período. Só depois de algum tempo, o Senhor se manifestou a ele. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versos 8 e 9, diz que orou 3 vezes para que Deus retirasse dele o espinho na carne. Deus não retirou o espinho. Ou seja, Deus não respondeu essa oração do jeito que Paulo estava querendo que ele respondesse. O que Deus disse a ele foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui eu posso aprender que nem sempre Deus nos dá o que nós pedimos, mas Ele nos dá o que nós precisamos. Um outro exemplo de uma oração não respondida é Jesus. Lá no Getsêmani, Jesus orou a Deus. Ele disse assim: olha, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas diante dessa oração, o céu permaneceu em silêncio, porque o plano de Deus era maior. O silêncio abriu caminho para a cruz, e a cruz abriu caminho para a nossa salvação. Em Mateus 27, no verso 46, diz que por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E o quarto e último exemplo aqui na Bíblia, de uma pessoa que eu me lembrei enquanto eu estava preparando esse estudo aqui, foi José no Egito. Lembra que José foi vendido como escravo pelos irmãos, foi acusado injustamente pela esposa de Potifar e foi esquecido lá na prisão. José passou muitos anos sofrendo. E a Bíblia não menciona que Deus falava com ele nesse período. Mas mesmo no silêncio, o Senhor estava conduzindo cada detalhe da vida de José. No tempo certo, ele saiu da prisão para se tornar governador do Egito e instrumento de salvação para a sua família e para muitas nações. Isso aqui nos mostra que o silêncio de Deus nunca é ausência, mas sim parte do processo de preparação para algo muito maior. O que nós aprendemos quando Deus se cala? O silêncio não significa abandono. Jó descobriu que mesmo sem falar, Deus estava presente em cada momento da sua vida, em cada detalhe da sua história. Outra coisa, o silêncio amadurece a fé. Quando nós não vemos respostas, nós somos convidados a confiar no caráter de Deus e não apenas nos resultados visíveis. E o silêncio também abre espaço para que o propósito de Deus se cumpra. Às vezes Deus não responde como nós queremos, porque Ele tem algo maior do que nós podemos imaginar. Eu quero falar para você, hoje, você que está aqui assistindo essa mensagem comigo. Se você está orando há muito tempo e não vê respostas, não desanime, não fique desanimado, meu irmão, não fique desanimada, minha irmã. O silêncio de Deus não significa que Ele está te rejeitando, mas que Ele está te treinando.
É no silêncio que Deus fortalece a sua fé. É no silêncio que Deus molda o seu caráter e prepara o terreno para algo maior. Isaías 64, versículo 4, diz o seguinte: desde os tempos antigos, ninguém viu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Receba essa palavra no seu coração. Mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Continue orando, continue crendo, continue esperando no tempo do Senhor. Continue guardando a sua santidade, os seus princípios. Quando você não entender o silêncio, lembre-se do que Deus já falou na cruz. Você é amado, você é escolhido, você jamais será abandonado. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. E eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Escreva aqui, mesmo que você esteja percebendo o silêncio de Deus diante das suas orações, escreva ela aqui nos comentários, como uma atitude de fé. E declare o seguinte: eu confio em Deus, mesmo no silêncio. Eu confio em Deus, mesmo no silêncio. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, ou alguma situação específica pela qual você está passando, coloque ela aqui nos comentários. Amém? Vamos orar juntos, vamos orar uns pelos outros aqui nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado porque hoje a Tua palavra nos lembra que mesmo quando o Senhor parece em silêncio, o Teu amor continua presente, continua constante. A Tua presença nunca nos abandona. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós cremos que o Senhor tem nos acompanhado. Ó Deus, eu quero orar por cada pessoa que tem buscado ao Senhor e não tem ouvido as Tuas respostas, não tem visto a manifestação do Teu poder. Muitos aqui, ó Deus, estão cansados. Alguns até pensam em desistir. Pai, renova a esperança dessa pessoa agora. Mostra a ela que o silêncio não significa ausência, mas preparação. E que mesmo no silêncio, ela tem sido cuidada, protegida, guardada, acolhida e sustentada pelo Senhor. Assim como Jó perseverou, que o Senhor nos dê paciência para esperar. Assim como Paulo aprendeu a depender da Tua graça, ajuda-nos, ó Deus, a descansar na suficiência que vem de Ti. E assim como Jesus, lá no Getsêmani, nos dê coragem suficiente para dizer, para declarar: seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. Eu oro por todas as pessoas que estão clamando hoje aqui pela cura. Ó Deus, que o Senhor derrame o Teu bálsamo sobre essa vida. Dê refrigério a esse irmão, a essa irmã que tem lutado contra essa enfermidade. Eu oro por cada casamento que está vivenciando nesse momento um tempo de crise. Pessoas que estão em busca de uma restauração. Eu quero orar por cada família representada aqui nos comentários desse vídeo. Famílias que clamam pela salvação de seus filhos. Ó Deus, mesmo quando a resposta ainda não chegou,
que a fé dessa pessoa permaneça firme. Enche cada coração aqui, ó Deus, com a paz que nós não conseguimos compreender. Que o Espírito Santo traga consolo, força e esperança para continuarmos crendo. Senhor, meu Deus e meu Pai, abre os olhos espirituais de todos aqueles que não estão conseguindo perceber o teu agir. De pessoas que, assim como Agar lá no deserto, não conseguiam enxergar saída. Mostra o poço de água. Mostra a essa pessoa a provisão escondida. Revela a ela que o Senhor já preparou o escape. Eu quero pedir ao Senhor que no tempo certo o teu silêncio se transforme em resposta. Aleluia. Que o teu silêncio se transforme em resposta. E que cada vida aqui possa testemunhar que valeu a pena esperar, que valeu a pena confiar em Ti. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração hoje. Talvez essa mensagem de hoje seja uma resposta para muitas pessoas. Por isso eu quero pedir mais uma vez que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Mande essa mensagem para os seus contatos. É só você clicar aqui, no YouTube, tem um botãozinho compartilhar. Clica nesse botão, aí vai aparecer as opções para você. Selecione a opção WhatsApp. E aí você cola o link da mensagem lá nos grupos que você participa. Não tenha receio de mandar essa mensagem para muitas pessoas. Algumas pessoas que recebem Minuto com Deus ficam escolhendo para quem mandar. Mande para todos que você conhece, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Ela não volta vazia. Talvez a pessoa para quem você mandar não será alvo dessa mensagem, mas a outra para quem ela vai mandar pode receber esperança no seu coração através dessas palavras. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Está escrito assim: Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando vídeos cristãos todos os dias. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida poderosamente. Irmãos, a passagem de João 3 fala sobre um homem chamado Nicodemos. Ele era um homem importante. Ele era fariseu, membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Uma espécie de Supremo Tribunal entre os judeus. Nicodemos conhecia as Escrituras. Ele conhecia a palavra de Deus.
ele tinha prestígio entre o povo e, aos olhos da religião, ele era um homem exemplar. Mas mesmo com todo esse currículo, com toda essa bagagem, ele sentia um vazio. E Nicodemos via algo em Jesus que ele não encontrava em mais ninguém. Por isso, certa noite, ele foi procurar Jesus em segredo. Talvez por medo, talvez por vergonha. A Bíblia não fala. Talvez porque o coração dele estava inquieto. E o que ele ouviu naquela conversa com Jesus foi algo que mudou a sua maneira de ver a vida. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Foi o que Jesus disse para ele. Nicodemos representa muita gente hoje. Pessoas boas, religiosas, pessoas que vão à igreja, que conhecem versículos, mas sentem que falta algo. Ele reconhecia Jesus como mestre, vindo de Deus, por causa dos sinais miraculosos. Só que sinais não salvam ninguém. Milagres impressionam, mas só o novo nascimento transforma. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Hoje eu quero fazer uma oração, Deus colocou no meu coração, de fazer uma oração especial pelo seu filho, pela sua filha. Por isso eu peço que você escreva o nome dele, o nome dela aqui. Se você tem um pedido específico, você pode colocar também, não tem problema. Mas no final da mensagem, eu vou fazer a nossa oração, como eu faço aqui tradicionalmente, e eu vou orar também especificamente pelos filhos. Eu tenho recebido muitas mensagens de pais e mães aflitos por causa de seus filhos. Os fariseus acreditavam que a obediência à lei os tornava justos diante de Deus. A ideia de nascer de novo era, assim, muito radical para Nicodemos. Não era uma mudança externa, mas uma transformação total, feita por Deus no interior do ser humano. Não basta ser religioso. Deus quer mais do que boas ações. Ele quer regeneração. E o novo nascimento é uma obra de Deus, não é uma obra do homem, não é algo que nós conseguimos fazer. Quando Nicodemos pergunta: como alguém pode nascer de novo sendo velho? Quando ele faz essa pergunta, ele está pensando de forma natural, física. Mas Jesus estava falando de algo espiritual. No verso 5, Jesus fala: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Jesus não estava se referindo a um novo parto, a uma nova gestação, mas a um nascimento, a um processo espiritual. O novo nascimento não é reformar o que está velho, mas fazer algo totalmente novo. É ser regenerado, é receber um novo coração. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, Paulo escreveu assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nascer de novo não é só mudar de comportamento, mas é mudar de natureza. O que é nascido da carne permanece limitado à carne, mas o que é nascido do Espírito é capacitado a viver para Deus. Muitos estudiosos da Bíblia entendem que o nascer da água se refere à purificação, algo simbólico, apontando para o arrependimento, como no batismo de João. O nascer do Espírito representa a nova vida que só o Espírito Santo pode gerar em nós. Lá no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel já falava sobre isso. No capítulo 36 do seu livro, nos versos 26 e 27, ele diz o seguinte:
darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ou seja, nascer de novo é receber um novo coração e um novo espírito. É deixar o Espírito Santo fazer morada dentro de nós. A religião não nos salva. Somente Jesus pode nos transformar. Nicodemos tinha tudo para ser um salvo aos olhos dos homens. Mas Jesus disse claramente para ele: você precisa nascer de novo. Essa frase não foi só para Nicodemos. Ela serve para nós até os dias de hoje. A.W. Tozer escreveu o seguinte: Deus não está interessado em mudar o que fazemos, mas em transformar quem somos. Jesus não veio só nos ensinar a sermos melhores. Ele veio para nos dar uma vida nova, uma nova identidade, uma nova direção. E isso só é possível pelo novo nascimento. Não importa quem você é, não importa o que você fez ou há quanto tempo você está na igreja. A pergunta é: você já nasceu de novo? Tem gente que mudou o visual, mudou de roupa, mudou de comportamento, mudou de igreja, mas não mudou de coração. Nascer de novo é se arrepender dos pecados, é crer em Jesus como Salvador e deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. É experimentar uma nova vida, com novos desejos, novos valores e uma nova forma de pensar. A história de Nicodemos nos mostra que não basta reconhecer que Jesus é Deus. É preciso crer nele, entregar-se a ele, permitir que o Espírito Santo nos transforme por dentro. Nicodemos teve um encontro com Jesus à noite, escondido, mas depois, no final do Evangelho de João, nós vemos que ele aparece à luz do dia, ajudando a sepultar o corpo de Jesus. Isso mostra que ele foi transformado. O novo nascimento fez efeito. Hoje, Jesus quer fazer o mesmo na sua vida. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Escreva o nome do seu filho, da sua filha. Hoje eu vou fazer uma oração especial pelos filhos aqui nessa mensagem. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, dá-nos um novo nascimento. Ó Deus, faça nascer em nós o genuíno arrependimento. Obrigado porque a Tua palavra nos mostra que não basta sermos bons, conhecedores da palavra, religiosos, precisamos nascer de novo. Ajuda-nos, ó Pai, a entender que esse novo nascimento vem de Ti, é uma obra do Teu Espírito em nós. Ó Deus, eu peço que o Senhor renove os corações que estão cansados. Essa pessoa que entrou aqui nesse vídeo, ó Deus, que foi direcionada pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor transforme essa mente que está ansiosa, inquieta. Que aqueles que hoje estão vivendo apenas da carne possam receber o toque do Teu Espírito. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que foram alcançadas por essa palavra. Ó Deus, aqueles que estão clamando por cura, que o Teu Espírito toque nessa vida, nesse corpo. Aqueles que estão vivendo crises emocionais, que possam experimentar o alívio, o refrigério e o recomeço em Ti. Aqueles que estão afastados, Senhor, da Tua presença, que voltem ao primeiro amor. E hoje, meu Deus, eu quero orar especialmente por esse filho, por essa filha, esse jovem, essa moça ou essa criança cujo nome foi colocado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor guarde os nossos filhos de todo mal. Livra-os, ó Deus, dos caminhos do engano.
que eles possam ter um encontro verdadeiro contigo, que eles sejam alcançados pelo teu Espírito Santo. Aleluia. E que experimentem, ainda na juventude, o novo nascimento, que transforma e que dá sentido às suas vidas. Ó Deus, conforta o coração dessa mãe e desse pai. Dê sabedoria a eles para instruir os seus filhos no caminho em que devem andar, para que quando eles forem velhos, não se desviem. Eu quero colocar diante do Senhor também os casamentos que estão enfrentando crises. Que o Senhor preserve essa família, dê nova vida àqueles que se sentem mortos por dentro. E que a partir de hoje nós possamos caminhar, não mais segundo a carne, mas segundo o teu Espírito. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os grupos que você participa. Os nossos grupos, todos os dias, são postadas tantas mensagens, não é, irmãos? Tantas coisas de violência, de política, de coisas assim supérfluas. Compartilhe a palavra de Deus. Espalhe amor, espalhe esperança. Mande essa mensagem para alguém que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.